O sobrenatural. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Atos 8, verso 26. Na história que foi desfraldada para nós nos 25 versículos iniciais do capítulo 8 de Atos, vimos o evangelho chegar a Samaria por meio de Filipe, e vimos que Pedro e João chegaram à cidade e impuseram as mãos aos novos cristãos. Também consideramos a história do feiticeiro Simão e, finalmente, vimos que Pedro e João, em seu regresso a Jerusalém, pregaram em muitas aldeias samaritanas. Agora passamos ao versículo 26, versículo importante porque nos informa que o evangelho agora está sendo espalhado para mais longe. Vamos considerar o caso deste eunuco etíope. Como ele é chamado, este grande homem que era tesoureiro da corte do governo da rainha da Etiópia, que naquele tempo era uma grande extensão territorial da África, incluindo o Sudão e outras regiões que conhecemos hoje. Portanto, aqui somos informados sobre o primeiro africano a crer no Evangelho e vimos o Evangelho começando a ser espalhado pelo grande continente africano. Bem, evidentemente, este versículo é uma simples declaração histórica, uma declaração de um fato. É uma espécie de declaração introdutória que nos leva à dramática narrativa da conversa havida entre Filipe e o eunuco, um resultado da qual foi que vemos este eunuco seguir seu caminho jubiloso pela coisa maravilhosa que acontecera e por ter se tornado cristão. À primeira vista, vocês pensariam que este versículo é apenas um necessário elo de ligação. Não se dá início repentino a uma narrativa sem alguma introdução preliminar para mostrar o que aconteceu. Por isso, este versículo parece apenas um expediente literário. Mas é muito mais que isso, e eu quero mostrar a vocês que ele realmente nos diz por que se deu este fato com o etíope, e talvez, ainda mais importante, como se deu tudo isso, veiculado e implícito neste versículo. Assim, ele nos mostra algumas das coisas que o mundo tanto ignora. Devemos então examiná-lo, e eu penso que lhes posso mostrar muito simplesmente que este versículo, que ao leitor casual parece que é apenas uma breve introdução, realmente nos dá alguns dos princípios mais fundamentais da mensagem bíblica, princípios subjacentes ao Evangelho de salvação do nosso bendito Senhor e Salvador. Portanto, eu desejo mostrar-lhes que os princípios aqui delineados são de grande valor para todos nós, para todos os que são cristãos, e também para os que não são. Todo cristão precisa ser levado a lembrar-se destes princípios, e é preciso apresentá-los a todos os não cristãos. Aqui estamos, na noite do primeiro domingo de um novo ano, encarando o futuro desconhecido. Quem é que sabe o que está adiante de nós? Quais serão as possibilidades? São infindáveis. Algumas agradáveis, algumas desagradáveis. E a grande questão que se nos apresenta é: como vamos enfrentar isso tudo? Estaríamos preparados para o que der e vier? Ou permitam que eu expresse de maneira inteiramente diferente. Examinemos o mundo como ele está hoje. Conhecemos a história passada, sabemos o que aconteceu em 1967, sabemos o que está acontecendo agora. A questão é: há alguma esperança? Vocês têm alguma esperança quanto a 1968? No que vocês estão pondo sua fé? Em que vocês põem a sua confiança? Certamente são estas grandes perguntas que devem estar nos confrontando. Por que o mundo está como está? Que é que há? Vocês veem, temos que voltar constantemente a estas perguntas. Vivemos numa época em que a humanidade se gaba da sua capacidade, do seu poder e do seu entendimento. Tudo bem, concedo isso. Ela de fato tem estas coisas. Os homens e as mulheres estão fazendo maravilhas. Peguem o seu jornal quase de qualquer dia e lerão sobre alguma nova descoberta ou invenção.
Certo, é realmente maravilhoso. Mas as perguntas continuam sendo: bem, então se as pessoas têm estes grandes poderes, por que o mundo delas está em tão terrível dificuldade? E ainda, mais especificamente, se elas são tão maravilhosas, por que os homens e as mulheres, individualmente, são tão infelizes? Por que ocorrem tais e tantos fracassos? Por que eles têm que recorrer a diversos mecanismos e meios de escape? São estas verdadeiramente as perguntas que, penso que vocês concordarão, deve estar no primeiro plano da mente de todas as pessoas pensantes numa noite como esta, noite do primeiro domingo de um novo ano. Há algumas coisas das quais é preciso fazer com que o mundo se lembre. Sim, e há algumas das quais é preciso fazer com que o cristão se lembre. Digo isso porque o mundo está influenciando todos nós. Ele é tão insistente em sua propaganda e tão sutil em seu ensino que é preciso que todos nós nos lembremos de alguns princípios fundamentais. Quais são? Bem, o primeiro é este: a realidade do reino sobrenatural. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para Abana do Sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. O anjo do Senhor. Agora, metamos a cara, como diz o povo comum. Que acontece com o mundo? A primeira resposta é que o seu principal problema é que ele nada sabe sobre o reino sobrenatural. Eu diria que essa é a essência do problema. Penso que é perder tempo discutir com as pessoas os detalhes do Evangelho. Se elas não creem neste reino do sobrenatural, não têm a mínima possibilidade de crer em Deus, de crer no nascimento virginal, em milagres, na morte expiatória e na ressurreição. Se você não crê no sobrenatural, no reino espiritual, tudo isso vai por água abaixo. Essa é a questão básica e é por isso que eu começo por ela. Em geral, os incrédulos acham que este mundo no qual vivemos, o mundo visível, o mundo material, é tudo o que existe. Esse é o conceito popular hoje. Nunca esse conceito teve mais publicidade do que no presente. É o conceito sustentado pelo chamado humanismo ou materialismo. Ouvimos-lo apresentado nas conferências de Reich e por todas estas pessoas inteligentes às quais a mídia dá tanta proeminência. O rádio, a televisão, os jornais, os artigos das revistas estão todos proclamando este ensino. É o conceito popular, o conceito determinante característico do homem do século XX, este século científico em que os homens e as mulheres despejam folclore, imaginação e fantasia e em que, afinal, chegam a conhecer realmente as coisas como de fato são. Em sua essência, o conceito moderno sustenta que este universo é material e mecânico e que veio à existência acidentalmente. Nem todos concordam quanto ao como. Eles mantêm interessantes debates uns com os outros quanto a como exatamente isso aconteceu, mas todos concordam que o mundo surgiu por acaso e que tudo o que nele há é governado por forças brutas, inanimadas, poder ou energia. Gostam de falar sobre a energia do átomo, e claro está que isso é verdade. Todas as coisas estão no estado de tensão. Este tremendo poder e energia é a base de tudo. Mas é inanimado. Não há mente nesse poder. É tudo material. E tudo tem estado operando acidentalmente. Produziu o mundo acidentalmente e tudo tem continuado daí por diante, de maneira cega, em consequência destas terríveis forças brutas, deste poder e energia. Depois, este conceito vai adiante e nos diz que a maior coisa que este processo, esta energia produziu é a mente humana. É o apogeu da sua realização até aqui. É-nos dito que esta é uma realização maravilhosa porque somente o homem é capaz de influir nestes fatores e forças que produziram até o próprio homem. E assim atualmente nos dizem que o homem ocupa a posição de um Deus e que, com o seu novo conhecimento científico e biológico, com o seu entendimento dos genes e de todas estas coisas, ele poderá controlar a vida, poderá controlar até o próprio homem, a estrutura física. Estará na posição de um criador. Este processo cego,
Lançou um profeta que agora é capaz, finalmente, bastando que o perceba, aproveite-se e se apodere da possibilidade, é capaz, digo, de criar novas condições e novos seres e de extirpar as doenças, tornando o homem grandioso, forte e poderoso. Está tudo aqui. A mente humana é a maior coisa de todo o universo. E claro, dizem-nos, então, que biologicamente não existe coisa alguma fora disso tudo. Reino sobrenatural é coisa que não existe. Não há poderes maiores do que estes poderes que conhecemos. Não há forças além destas forças que podemos descrever. E, portanto, os peritos terminam dizendo que não há objetivo nem propósito em buscarmos alguma interferência em nosso mundo, alguma intervenção de fora. Não, não, dizem eles, isso é inteiramente impossível. A salvação do homem e do mundo está em suas mãos. Se ele quiser usar os poderes que possui e o conhecimento que obteve e armazenou, se ele quiser equipar isso e aplicá-lo, poderá formar um mundo perfeito e formar homens e mulheres perfeitos para viverem nele. O homem tem o poder e pode compor ou desfigurar este mundo, e não adianta procurar ninguém mais. Essa velha ideia de alguma intervenção mágica, de algum tipo de Deus, algum Deus ex machina que intervém, lixo, absurdo, fantasia. Nosso destino e nosso futuro repousam inteiramente em nós. Essa é a ideia popular hoje. É a ideia que faz com que muita gente rejeite o evangelho cristão como obsoleto, realmente patético, algo que é completamente ultrajante oferecer aos seres humanos modernos. E essa é a real explicação da razão pela qual o mundo está como está. Essa é a teoria que tem controlado a mente dos homens por algum tempo atualmente. E vemos um mundo que parece estar se precipitando para a calamidade. À medida que se propaga este ensino, vemos cada vez mais claramente que o crime, o vício e um retorno à selva e o primitivo estão aumentando. Vemos que o homem está usando o seu poder para a destruição e para atender a seu egoísmo, a sua avidez e a sua avareza. Ele usa para fazer de si mesmo uma besta selvagem, para vir a ser perito nisso. E vemos que o principal efeito do uso da capacidade do conhecimento humanos e das descobertas científicas tem sido a invenção de bombas e de outros instrumentos de guerra, cada vez mais horríveis. Tudo isso parece estar laborando para um terrível clímax de destruição e calamidade. Essa é a situação na qual nos encontramos. E assim, devido a esse conceito que exclui inteiramente o sobrenatural, o mundo atual está falido, está apavorado, assustado e sem nenhuma esperança. Oh, que tragédia a maneira como os homens e as mulheres trocam os seus objetos de lealdade. Outrora confiavam tudo aos estadistas, aos políticos. Agora tratam estes como cinismo e têm os olhos postos nos cientistas. Pode-se confiar nos cientistas? São eles imparciais, desprendidos, inspirados pela razão pura, nunca movidos pelo ciúme ou pela inveja ou pelo egoísmo? Será? Meus prezados amigos, se vocês acreditam nisso, acreditarão em qualquer coisa. Eles não passam de homens e mulheres como todos os demais, e eles têm em suas mãos este poder terrível. E vocês veem o uso que está sendo feito dele. E por isso, repito, o mundo está falido e sem esperança. Então, por que estamos considerando isso nesta igreja? Estamos aqui esta noite porque o conceito que descrevi é pura mentira. O mundo está como está porque o povo acredita nessa mentira e porque ignora totalmente o que é mencionado aqui em Atos 8:26. Eis a resposta. O anjo do Senhor falou a Filipe. O que significa isso? Essa é a grande mensagem da Bíblia, do começo ao fim, e eu posso expô-la a vocês nestes termos. Este mundo não é o mundo real, é apenas um mundo visível, um mundo passageiro. Existe outro mundo, outro reino. Este é invisível. Está além do alcance da nossa visão. O nosso telescópio de Sussex não pode vê-lo, não mais do que o pode o Jodrell Bank. Vocês podem enviar pessoas ao espaço e elas, ao voltarem, dirão: não vimos Deus. Claro que não.
pode enviá-las a alturas ainda maiores e elas não o verão. Ele é invisível, transcendente, é eterno e limitado. O ensino da Bíblia é que há um reino sobrenatural e que este é o mundo verdadeiro e o reino que realmente importa, e que esse reino invisível controla de fato o presente mundo. Pois bem, a mensagem básica da Bíblia toda é que cada um de nós está numa destas duas posições. Ou você crê nessa ideia moderna segundo a qual o mundo é inteiramente autossuficiente, material e mecânico, nada havendo além dele, ou assume a posição bíblica e dirá que além, acima e totalmente ao redor dele, existe outro reino, que é o verdadeiro e o real e que determina o que acontece neste mundo. Veja a famosa exposição do ensino bíblico feita pelo apóstolo Paulo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas, 2 Coríntios 4,18. E tudo isso é introduzido para nós nesta declaração extraordinária. O anjo do Senhor falou a Filipe. Que é um anjo? Bem, é um ser espiritual. Há muita coisa na Bíblia sobre anjos. Sobre as crianças, o nosso Senhor disse que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Mateus 18, verso 10. O autor da Epístola aos Hebreus, escrevendo em seu capítulo 1 sobre os anjos, diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1, verso 14. Repito que a tese geral da Bíblia é que, por cima e acima de tudo, o que eu e vocês vemos e conhecemos, existe outro grande reino, um reino espiritual que intervém neste e que o controla. E mais, pode-se dividir este reino espiritual em duas partes, boa e má. A boa parte consiste da Trindade Santa e bendita, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. E está povoada de anjos, arcanjos, querubins e serafins, estes grandes e gloriosos seres, cuja natureza é espiritual. Mas nos é dado saber que existem outros seres espirituais, os quais são maus, o diabo e todos os seus emissários e todos os seus servos. O apóstolo Paulo sempre deu grande importância a isso. Por exemplo, ao descrever o mundo como ele é sem Cristo, ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios 2, versos 1 e 2. Diz ele ainda aos Efésios: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, verso 12. O ensino é que há um grande conflito entre as forças de Deus e do bem, e as forças do diabo e do mal. E essas forças em conflito lutam pelo domínio deste mundo, no qual eu e vocês vivemos. O que cabe à Bíblia, em geral, é dizer-nos que não se pode começar a entender a história da raça humana a não ser começando a considerá-la em termos destes grandes poderes espirituais invisíveis que nos cercam. Em geral, pensamos que sabemos tudo e que podemos ver todas as coisas, mas não podemos ver as coisas importantes, estas influências que nos rodeiam. Este conflito entre Deus e o diabo, entre as forças da luz e as forças das trevas, é a explicação geral da história humana. O mundo está como está porque as forças das trevas e do mal o mantêm em ignorância deste grande conflito. Essa é a tragédia da raça humana. O homem se julga senhor do seu destino, o capitão da sua alma. Ele acha que é ele que decide e que, com o seu conhecimento científico, pode fazer isto, aquilo e tudo mais. Ele sempre pensou isso. Não é nenhuma novidade. Todas as gerações têm se gabado do seu conhecimento e têm tido pena de todos que partiram antes. Estamos só um pouco mais longe. Dentro de 100 anos, se houver mundo daqui a 100 anos, o povo achará que nós éramos mais ou menos ignorantes. Portanto, a coisa continua, e vocês veem o que o homem fez com o seu mundo. Tudo porque o homem é o bobo e o escravo destas forças malignas.
Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. Mas o ponto é que realmente existe um reino sobrenatural. Se este universo é um universo fechado, com Deus excluído totalmente, se o futuro está nas mãos dos seres humanos, que é que nos espera? Que podemos antecipar, senão um mundo que vai ficar cada vez pior, pior até do que durante os anos que já se foram? Não há nenhuma esperança. Lembremos-nos, porém, de que isso não é verdade. Existe outro reino, o sobrenatural, o anjo do Senhor, um anjo de Deus. Há possibilidades invisíveis, há poderes invisíveis. Esta é a nossa esperança, a nossa única esperança. Comecemos, pois, pelo ser de Deus. Deus sobre tudo e todos. O anjo do Senhor falou a Filipe. Quem lhe disse que eu fizesse? Já citei para vocês, Hebreus 1, verso 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores? Os anjos são servos enviados por Deus. Foi Deus que enviou o anjo com a sua mensagem para Filipe. Deus é sobre tudo. Esta é a grande mensagem. Este mundo não é do homem, é de Deus. A Bíblia não hesita em dizer-nos coisas destes jaéis, pelo que não peço desculpa por dizê-las. É somente a Bíblia que me dá uma explicação satisfatória deste mundo. Se me pedirem que acredite que um acidente ou o acaso produziu toda a perfeição que vejo na natureza e na criação, diz-lhes-ei que não acredito nisso. Tenho usado muitas vezes um argumento baseado na perfeição do olho. Vocês já dissecaram um olho humano? Sabem alguma coisa sobre a sua estrutura? É puro absurdo acreditar que isso é um acidente. É inconcebível que forças cegas e racionais tenham podido produzir este perfeito instrumento de precisão. Impossível. Há somente uma explicação adequada. No princípio criou Deus. Gênesis 1, verso 1. Deus, uma grande mente eterna, maior que o universo, subsistindo sem ele, capaz de concebê-lo e de trazê-lo à existência pela palavra do seu fiat. Deus criou o mundo. E não somente isso. Esta mensagem é dada no sentido de que Deus, unicamente Deus, sustenta o universo. Lê o Salmo 8 ou o Salmo 104. Este último é um longo salmo de 35 versículos. Começa com as palavras: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz, como de um vestido, estende os céus como uma cortina. O salmo prossegue e declara que Deus mantém e sustenta todas as coisas. Dando-lhe o tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e enchem-se de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam para o seu pó. Versículos 1, 2, 28 e 29. Um universo autocontrolado, mecânico? Claro que não. É controlado, sustentado e mantido funcionando por Deus. Ele poderia retirar o sol, e se ele fizesse isso, todos nós morreríamos. Ele pode retirar a chuva, a neve e todos os elementos. Nossos tempos, nosso fôlego, estão em suas mãos. E além disso, Deus é o Senhor da história. Tudo está sob sua mão. Este é o ensino. Graças a Deus por isso, e Ele é um Deus de poder. Não o poder limitado dos homens e das mulheres, mas um poder inesgotável e ilimitado. Graças a Deus também que Ele é um Deus de santidade, justiça e verdade. O homem não é assim, e Ele mesmo prova isso por suas ações. O mundo dá prova disso, mas Deus é luz, justiça e verdade. Ele não pode mentir, não pode fazer nada errado. E por cima disso tudo, Ele é um Deus de todo o conhecimento, é onisciente. Acaso vocês não percebem como isso transparece neste versículo? Permita-me mostrá-lo a vocês. É maravilhoso. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Bem, há uma frase muito interessante aqui. A versão autorizada inglesa diz: Levanta-te e vai em direção ao sul. Mas há uma tradução alternativa que diz: Levanta-te e vai, por volta do meio-dia.
Naturalmente, não há contradição porque é ao meio-dia que o sol está no sul. Mas é interessante que o outro único lugar em que esta palavra grega é empregada no Novo Testamento é neste mesmo livro de Atos, capítulo 22, versículo 6. E ali é traduzido por quase ao meio-dia. E eu acredito que essa é a tradução correta aqui. Vai para o sul, desce ao meio-dia, quando o sol está bem no sul. Vai nessa hora particular. Que importância tem isso? Alguém perguntará. É esta. Se Filipe descesse uma hora mais cedo ou uma hora mais tarde, nunca encontraria este eunuco etíope. Mas Deus sabe tudo. Havia duas estradas que iam de Jerusalém a Gaza, no sul. Mas Deus sabia por qual delas o homem estaria viajando e sabia a hora certa, o momento exato. Por isso disse a Filipe que fosse no preciso momento que levaria o encontro entre ele e este homem, que estava em busca da salvação. Meus prezados amigos, esse é o tipo de mundo no qual estamos vivendo. Deus existe e está acima e ao redor de nós, e sabe todas estas coisas. Ele sabe exatamente tudo o que fazemos e tudo o que acontece conosco. A Bíblia está cheia desse tipo de coisa, e isso acontece com a história dos santos de Deus através dos séculos. O encontro de Filipe com o eunuco etíope não se deu por acaso. Não foi algo acidental? Não foi uma coincidência? Não, não. Foi Deus que sabe todas as coisas, enviando seu servo no momento crítico para que os dois se encontrassem e houvesse este glorioso acontecimento com este homem. Oh, que mensagem com a qual dá início a um novo ano. Como sou grato a Deus por não estarmos vivendo no universo fechado e por eu não depender do que as pessoas vão fazer este ano. Deus existe, conhece tudo e todos. Está fora e acima do universo e é ilimitado em seu poder, em sua onisciência e em tudo mais. E todos seus atributos são eternos. Mas eu quero dizer-lhes algo sobre o plano deste grande e glorioso Deus, sobre o seu propósito com respeito a este mundo. Esse é o grande tema da Bíblia. É por isso que a temos e é disso que ela trata. A ela cabe falar-nos acerca de Deus, acerca do que Ele já fez com respeito a este mundo e acerca do que Ele vai fazer. Ela nos informa que Ele tem um grande plano, um grande esquema, um grande propósito. Não sei como as pessoas podem viver sem isso. Minha única esperança neste momento é que Deus, o Deus eterno e sempiterno, não dê as costas a este nosso mundo, mas que, ao contrário, esteja muito interessado nele e tenha um plano para a sua redenção, para a sua libertação, para a sua restauração, às condições nas quais ele o criou originalmente. Esta mensagem nos diz que Deus interfere neste mundo, interfere nele, penetra nele e tem o mais íntimo interesse por ele. O anjo do Senhor falou a Filipe: vai. Para quê? Ele tem um recado, uma mensagem. Aqui está um homem em necessidade, em dificuldade. Vai. Essa é a grande mensagem da Bíblia toda. Deus em busca do homem perdido. Quais são as características deste plano e propósito de Deus quanto a este mundo? Está tudo aqui nesta passagem. Você já aprendeu a ler a Bíblia, meu amigo? Não examine as palavras, examine o sentido, olhe sob a superfície, veja os grandes princípios que saltam ao seu encontro e que são uma grande proclamação. O plano de Deus para este mundo é um plano de redenção. Por que ele enviou seu anjo ao encontro de Filipe? Para redimir o eunuco etíope. O homem estava em dificuldade. Espero mostrar isso a vocês. Ele estava em desamparo e em necessidade, e o propósito de Deus foi um propósito de redenção. Desagrada a Deus o estado atual deste mundo. Ele vê a sua maravilhosa criação estragada, deformada, arruinada, e vê o homem, sua suprema criação. É o que o deixa estupefado. O salmista no Salmo 8. Praticamente ele diz: quando contemplo o sol, a luz, as estrelas e todas estas coisas maravilhosas que criaste, que é o homem para que te importes com eles, e o filho do homem que o visites? Para Deus que pode contemplar o sol, a lua, as estrelas, as constelações, os espaços e a luz suspensa sobre o norte, que é o homem?
Mas Deus se interessa. É incrível. Mas é verdade. Este Deus todo-poderoso e eterno se interessa por nós e se preocupa conosco. Este mundo não está abandonado. Não foi deixado por conta dos seres humanos e seu engenho e capacidade e todos os seus horríveis planos e propósitos. Não, não. Deus está interessado e seu plano é um plano de redenção. E o próximo ponto que vejo aqui é que a redenção é sempre resultado da iniciativa de Deus. Vocês não conseguem ver isso tudo? Onde está a sua imaginação? Vejam este eunuco etíope descendo de volta para casa, em desamparo, sem nenhuma esperança. Mas de repente se defronta com um homem. Quem o enviou? Deus. Meus diletos amigos, esta nossa salvação é toda de Deus, inteiramente. Você não deve querer apossar-se dela por si mesmo. Se o fizer, você estará negando esta verdade. É tudo de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, verso 8. Nisto se resume toda a mensagem. Deus cria o mundo, cria o homem à sua própria imagem e lhe propicia um começo perfeito. Mas o homem, agindo como um tolo, dá ouvidos ao inimigo, e lá vai ele. Aí está ele, em situação miserável, escondendo-se por trás das árvores. Mas Deus desce ao jardim, chama-o e fala com ele. Deus desce. A iniciativa é sempre de Deus. Já vimos este mesmo princípio quando estudamos o capítulo 7 de Atos. Estevão, dirigindo-se ao sinédrio, disse: Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão. Atos 7, verso 2. Essa é a história geral da raça judaica. Deus se aproximando de um homem chamado Abraão, um pagão de Ur dos caldeus, chamando-o e fazendo dele uma nação. Assim é Deus. Deus formando um povo a fim de poder propagar esta notícia. Deus está preparando tudo para que, finalmente, venha o seu próprio Filho. O Velho Testamento está repleto de dados sobre esta preparação feita por Deus, narrando como ele formou este povo e como o abençoou. Seu povo pecava e se rebelava, e foi destruído 100 vezes ou mais. Como persistiu? Nos momentos críticos Deus entrava, Deus intervinha, Deus o libertava. Mar Vermelho, Travessia do Jordão, todos estes grandes livramentos. O Velho Testamento está repleto disso. E depois vocês chegam ao Novo Testamento, e aqui está a sua mensagem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho a este mundo, enviou-o do céu, do invisível, do sobrenatural, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Galatas 4, versos 4 e 5. A iniciativa é sempre de Deus. Ninguém o esperava naquele tempo. Tinham transcorrido 400 anos de silêncio, depois de Malaquias. O mundo estava em terríveis condições quando o Filho de Deus veio. Deus o enviou. Do princípio ao fim, era Deus agindo. E observe o Filho de Deus. Lá vai ele andando e vê um homem chamado Mateus, funcionário da coletoria, trabalhando para os romanos, sentado na alfândega, talvez não pensando muito, mas talvez pensando em como trapacear e fazer um pouco de dinheiro para si, explorando os seus concidadãos. Repentinamente, ele é interrompido por Cristo e lhe vem a ordem: segue-me. E ele sai e vai, um novo homem. Mateus 9, verso 9. A mesma coisa aconteceu com Simão Pedro, com André e com todo o resto deles. Deus chamando, sempre a iniciativa de Deus. Um dos mais importantes homens que aparecem no Novo Testamento é o extraordinário homem chamado Apóstolo Paulo. Como foi que se tornou apóstolo? Será que foi porque ele estava sempre procurando Cristo, porque o estava ouvindo, pronto para aceitá-lo? Não, não. Foi exatamente o oposto. Lá vai ele pelo caminho de Damasco, respirando ameaças e mortes. Atos 9, verso 1. Completamente contrário e antagônico. Mas eis, de repente, a luz, o rosto, o chamado, invariavelmente a iniciativa de Deus. Havia um homem num lugar chamado Filipos. Era carcereiro
na verdade, um homem sem esperança alguma. E Deus tomou a iniciativa com respeito a ele, e no caso dele foi com um terremoto. Atos capítulo 16. Não há nada que Deus não faça. É sempre Deus. É o que vemos no Novo Testamento. Passemos à história da igreja. Aí está novamente. Porventura vocês sabem por que ainda existe uma igreja cristã? É graças aos brilhantes doutores da igreja, aos bispos, aos arcebispos e aos papas? Ah, eles a teriam destruído há muito tempo. Eles têm feito o melhor que podem para isso. Há somente uma razão pela qual existimos. Deus entrou em cena com avivamento. A igreja teria perecido há muito tempo se Deus não interferisse, não enviasse o Espírito e não chamasse o seu povo. Esta é a nossa única esperança. A iniciativa é sempre de Deus. Mas o que eu quero salientar para vocês nesta primeira noite dominical de um novo ano é o interesse de Deus por nós individualmente, cuidando de cada um de nós. Isso não é maravilhoso? Observem este homem, Filipe. Ele teve brilhante êxito como evangelista em Samaria. Muitos convertidos, grande alegria, e estas pessoas precisam receber instrução e ser edificadas. Talvez vocês tenham pensado que Deus o deixaria ali. Não, não. Deus sabe deste homem, desta pessoa isolada, solitária, que está em desesperada necessidade. E ele tira Filipe do seu sucesso e prosperidade e o envia a um caminho deserto para encontrar-se com esta alma individual. Com que alegria lhes digo isso esta noite, numa época em que os homens e as mulheres ficam falando dos seus imensos poderes, da sua imensa energia, sim, e do universo de poder que há num átomo. Você lê sobre estes grandes espaços e medidas sobre estes anos-luz e se sente pequeno, insignificante. Acha que você não tem importância, que é bucha de canhão ou apenas um brinquedo de todas estas forças invisíveis? E você se acha em desespero. Não, não. O Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, que é dono de todas as coisas e que controla tudo quanto há. Este Deus conhece você, interessa-se por você e se preocupa com você. E ele alterará eventos para que você seja incluído. Este é o fato estonteante. O salmista viu isso. Que é o homem mortal para que te lembres dele? Salmo 8, verso 4. Sim, mas eu coloco isso em termos pessoais. Quem sou eu? O que sou eu? Para que este grande Deus se preocupe comigo? Mas ele se preocupa, o Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, verso 20. O programa de Deus não visa a uma redenção política ou social, a uma emancipação, um melhoramento sociopolítico. É individual, é pessoal. O Evangelho é a boa notícia de que Deus nos torna individualmente e nos liberta deste presente mundo mau e nos transfere do reino das trevas para o reino do seu amado Filho. Oh, o bendito Evangelho que lhe diz esta noite, seja você quem for e o que for, qualquer que tenha sido o seu passado, por mais cheio você esteja de fracassos, de desgraças e de vergonha, este Evangelho lhe diz que Deus ainda assim se interessa por você e pode redimi-lo. Há depois o inesperado disso tudo. Você nunca sabe quando vai acontecer. Este eunuco não estava esperando nada quando lhe aconteceu. Este é o romance da vida cristã. Há nesta congregação esta noite pessoas que há 12 meses não eram cristãs. Há 12 meses elas não esperavam que este fato extraordinário fosse acontecer com elas. Mas aconteceu, embora não o esperassem. Nunca se sabe. Oh, meu caro amigo, a possibilidade sempre existe. Os anjos estão ao redor de nós. Deus é e está sobre todos. E Ele vê você e o conhece. Não dê ouvidos ao pessimismo, à desesperança e ao desespero desta era materialista. Creia neste evangelho sobrenatural, miraculoso e divinal, e no caráter glorioso de toda a provisão que Deus fez para nós. Este homem nada sabia sobre isso, não sabia o que ia acontecer. Filipe pôde dizer ao eunuco que tudo fora feito. Ele não disse a este homem o que ele tinha que fazer, mas sim o que Deus tinha feito por ele. Pregou-lhe Cristo, disse-lhe que Deus tinha enviado seu Filho ao mundo para
levar sobre si os seus pecados, a fim de que ele recebesse perdão gratuito imediatamente. Ele não tinha que fazer coisa alguma, só tinha que crer ali e naquele momento. Não lhe era necessário cumprir todo um programa ou um grande esquema. Não, não. Assim como estou, sem nada a pleitear. Creia. Procure ser batizado e ali estarás. O perdão e a reconciliação com Deus são dádivas de Deus. São gratuitos. Nova vida é do que você necessita. Você precisa de uma nova natureza, de uma nova perspectiva. E precisa de um novo começo. Você precisa de uma natureza santa, de amor à luz e ódio às trevas, ao invés de amor às trevas e ódio à luz. Você precisa de nova força e de novo poder. E tudo isso é providenciado para você. O Espírito de Deus vem habitar em você e você passa a ter uma segura e certa esperança que transcende este mundo. E aqui está a verdade estupenda. Deus preparou tudo isso para nós quando não sabíamos nada a respeito disso. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, verso 8. Sim, quando ainda éramos inimigos de Deus e do seu Cristo, Cristo morreu por nós. Aqui está, oferecido a você, o perdão de todos os seus pecados. Tua mercê vem hoje nos chamar, para nosso pecado eliminar, seja quão grande for nosso delito, qualquer que ele seja ou tenha sido, por mais longe de tua misericórdia, que fugitivos nós tenhamos ido, teu sangue, ó Cristo, pode nos limpar, e hoje limpos e alvos nos tornar. Oswald Allen. E enquanto somos deixados neste mundo, aconteça com este o que acontecer, até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Ele cuidará de você, ele é o seu pai, ele velará por você, ele o amará com amor de pai. Ele o circundará, estará com você, ele o guiará. Disse ele, não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 3, verso 5. Ele o tomará pela mão, ele o conduzirá. Venha o que vier, e finalmente o conduzirá à glória eterna e sempiterna. Essa é a mensagem. Vocês têm ciência disso? Vocês a compreendem? Vocês se sentem felizes. Sabem que a sua vida é um fracasso e que não tem nenhuma esperança. Vocês têm procurado aguentar-se. Provavelmente tomaram resoluções para o novo ano, resoluções que já quebraram, e vocês sabem que é total futilidade confiar em algum período mágico, em alguma nova prosperidade ou em alguma nova descoberta, ou se apoiarem na esperança de que as nações, de repente, vão queimar todos os seus armamentos e vão se abraçar umas às outras. Vocês sabem que isso é um absurdo. Não, o que vocês necessitam saber é que o seu real problema é que vocês nada sabem sobre o sobrenatural. Vocês estão presos à terra. Estão presos ao que se vê, ao visível, ao transitório, ao temporal, ao evanescente, e nada sabem sobre este glorioso universo que nos rodeia, anjos, arcanjos, Espírito dos justos aperfeiçoados, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Tudo isso está ao redor de vocês. Vocês o veem? Permita-me concluir expressando este ponto para vocês com as palavras de Francis Thompson, que no momento da sua extrema necessidade e desespero, subitamente tomou ciência disso, como aconteceu com este homem que viajava de Jerusalém para a sua casa na Etiópia. Ó mundo invisível, contemplamos-te. Ó mundo intangível, te tocamos. Ó mundo ignoto, conhecemos-te. Inapreensível, te capturamos. Voa o peixe para achar o oceano? Mergulha a águia para achar o ar? Indagaremos aos moventes astros, se eles a teu respeito ouvem falar? Não onde os sistemas em giro escurecem, e nosso lerdo sonho se transporta. O impulso de asas, ouvi-lo bom será, bate a nossa mal fechada porta. Ouçam. Os anjos guardam seus velhos lugares, viram a pedra e ali asas emergem. Sois vós, são vossos rostos alienados, que a esplêndida e bela visão perdem. Quando, porém, mais triste não podes estar, clama, e sobre a tua perda atroz, brilhará o tráfego
da escada de Jacó, colocada entre o céu e Charing Cross. Você se lembra da história, não se lembram? O pobre Francis Thompson tornou-se um vadio errante e estava numa sarjeta do Charing Cross, aqui em Londres, vendendo os fósforos para manter uma existência miserável. E então este é o conselho que ele dá. Quando, porém, mais triste não podes estar, clama, e sobre a tua perda atroz brilhará o tráfego da escada de Jacó, os anjos. Colocada entre o céu e Charing Cross, sim, de noite, ó minha alma, filha minha, clama subindo ao céu por cordel supino. E eis aí Cristo andando sobre as águas, não de Genezaré, mas do Tâmisa, londrino. Onde quer que você esteja em seu desamparo, em seu desespero, na futilidade do mundo moderno e da vida moderna, clame, e de repente o anjo aparecerá, a mensagem será dada e você será elevado para longe de todo o presente horror. E, apesar do homem moderno e todo o seu alardear do saber e sofisticação, o veredito continua sendo este: os anjos guardam seus velhos lugares. Eles continuam ali. Oh, as românticas, as gloriosas possibilidades deste novo ano. Virá uma pedra e ali asas emergem. Sois vós, são vossos rostos alienados, que a esplêndida e bela visão perdem. Oh, meu prezado amigo, simplesmente assim como você está e em sua necessidade, erga os olhos. Queira Deus conceder que isso tenha acontecido ou aconteça com alguém esta noite. Teria Deus enviado seu anjo a você e você tem ouvido a mensagem? Queira Deus que você possa seguir o seu caminho, como o etíope adentrando jubiloso o ano de 1968. Suceda o que suceder, e terminar no regozijo eterno e sempiterno do céu e da glória de Deus.